Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Balta. E no tutorial de hoje eu queria falar um pouco sobre o repository pattern, né, em uso com Flutter, né? Sei que tem muitas dúvidas aí do pessoal sobre a questão do repository pattern, o que ele faz, como utilizar ele com Flutter. Então, segue esse vídeo aí, que espero que você goste. Galera, é o seguinte, antes de começar, o que é o repository pattern, né? O que é esse padrão de repositório aí que tem todo mundo falado e parece que é um negócio avançado, mas assim, vocês vão ver que não é um bicho tão complicado, tá? O repository pattern, ele é um ponto único de acesso a dados, tá? Então pode ser uma API externa, pode ser um banco de dados, pode ser qualquer coisa que seja, qualquer fonte de dados que você queira encapsular, né, e abstrair isso da sua aplicação, né, você cria um repositório para isso, tá? A grosso modo, né, dando um cenário real para vocês, é o seguinte: imagine que você está trabalhando hoje, né, você criou seu app ali e hoje você tem um serviço lá que expõe os produtos para o seu app, beleza? Esse serviço ele fica numa API X da sua empresa e para você isso não importa. Você vai lá, consome essa API, né, pega esses dados, mapeia eles aí dentro do Flutter, né, e tem o seu map desses produtos aí. Amanhã ou depois, né, entrou o SAP na sua empresa. Então todo mundo começou a utilizar o SAP e trocou a fonte de dados desse produto. Ou seja, já não é mais API X, né, é API Y, né? Ou pior ainda, fala assim, cara, agora os produtos vão estar numa base SQLite que vai ser distribuída junto com o app, por exemplo, né? O que acontece? Se você está lendo isso em 5, 6, 7 lugares dentro do seu app, né, a lista de produtos, coisa que é comum de acontecer, né? Você tem 7 ou 8 lugares, né, para trocar isso daí, pelo menos um endpoint, pelo menos um URL, você tem que trocar nesses caras, né? O que acontece é que isso aí pode ficar difícil, né, a manutenção, é aquela coisa, cara, dificilmente você vai lembrar de todos os lugares que tem que trocar, entendeu? Então a gente trabalha muito, né, com base num conceito chamado de SPOF, que é o Single Point of Failure, né? O ponto único de falha. Então, se você tiver só um lugar onde você lê os produtos, né? O seu único ponto de falha é ali, né? Então, se trocou a URL dos produtos, se trocou qualquer intenção de ler os produtos de local diferente, né? Você vai trocar direto ali, naquele único ponto. E aquele único ponto é o repositório. Tá? Então você pode ter um repositório, basicamente um repositório para cada entidade, é comum ter, tá? Não é uma bala de prata, não é uma regra, tá, a ser seguida, mas basicamente a gente tem um repositório para cada item, tá? Para cada entidade que a gente tem. Então você tem lá produto, você tem um repositório de produtos, você tem clientes, você tem um repositório de clientes, tá? E como que fica essa implementação no Flutter, né? A primeira coisa que eu faço aqui no Flutter, né? Eu gosto de dividir aqui, dentro de lib aqui, tenho os meus models aqui, né? Tem o block que a gente vai falar hoje, mas eu tenho os meus models, eu tenho um product model.dart aqui, tá? Que só faz um mapeamento, e eu tenho meus repositórios aqui, tá? Então essa é a primeira divisão que eu gosto de ter, e eu nomeio como product.repository.dart, tá? Mas aí eu já vi N convenções, com underline, isso aí varia, tá? Não é algo que eu vou me prender agora, tá bom? Mas basicamente, o que a gente tem no nosso product.repository.dart, tá? Então a gente tem a classe, né, product repository. Depois a gente tem o início do nosso client, né, que é o HTTP client, que vai fazer a nossa requisição. E aí esse cara, né, ele vai retornar um filter list de product model, tá? E está trabalhando de forma async aqui. Então dentro dele, né, eu faço a minha requisição HTTP. Tá? Então ele realmente serve para isso, para encapsular essa requisição HTTP. Imagine que toda vez que você for ler os produtos, né, você vai ter que ter esse mesmo código aqui. Você vai ter que ter esse response, que é um await client.get aqui na sua URL, né? Aqui eu estou pegando da API do Balto.io. Depois, se a resposta for 200, né, se foi tudo ok na resposta, aí a gente preenche a lista, né, e devolve esses produtos para lá. Então, esse é um código que você vai ter que ter em N lugares. Então, você encapsula isso também no repositório, até para diminuir essa questão de código. Cara, amanhã ou depois, trocou a forma com que os produtos são expostos, com que eles são listados, né? Isso é comum acontecer na API, né? Vocês notem que na minha API aqui, ó, eu tenho um V1. Tá? Significa que essa é a versão 1 da API. Então aqui, por exemplo, eu simplesmente jogo os cursos lá. O cara bateu na API V1 cursos, né? Ele recebe os cursos do Balto.io. Mas amanhã eu posso trocar, eu posso colocar que os cursos vêm dentro de uma outra variável, que é a data.
né? Então venho lá a resposta como sucesso true, a data da resposta e depois o date time da resposta, né? E depois dentro de data vem daí os cursos, né? A lista de cursos. Então mudaria daí só dentro do seu repositório aqui, tá? Então, se a resposta for 200, né? Eu crio a lista de curso, passando uma lista dinâmica, né? No caso aqui, com JSON.decode, né? Para decodificar esses caras. Crio minha lista de product, que é uma lista do product model, né? Então, dentro do meu product model aqui também é uma boa prática, né? Eu tenho aqui o string title, no caso só, né? Foi só um exemplo aqui, mas podia ter todas as propriedades, né? E daí você recebe essas propriedades já no construtor desse product model. E é normal que a gente tenha aqui um método também, né? No factory aqui, no product model, chamado de from.json, que vai mapear, né, do JSON para esse objeto. Então vou receber um JSON e vou mapear para esse objeto, tá? Ainda não encontrei uma lib no Dart que fizesse isso de uma forma automática, assim como a gente tem o NewtonSoft no .NET, mas talvez futuramente a gente tenha essa resposta já sendo decodificada para JSON aqui, tá? Faça um for, preencho esses caras aqui e retorno a lista de produtos, tá? Se alguma coisa deu errada, eu dou um throw, né, exception, dizendo que deu ruim aí, tá? Então product.dart, repositório tá feito, model tá feito. No main.dart, tá? Eu fiz uma coisa bem besta aqui, que é só listar, né, esses títulos aqui, beleza? Então, antes de tudo aqui eu tenho um widget, que é um list view, né, que eu vou gerar e retornar um widget para lá. Então eu tenho o list de products, que é o snapshot .data, tá? Então eu recebo o snapshot dele ali, é um filter builder, né? Dou um return new list view .builder, passo a contagem dos itens, né, o item count, o item builder, né, que tá aqui, que é o cara que eu vou construir os meus itens, tá? E aqui dentro só tem uma coluna com list title, com o título, que é o products, né, do index.title. Então só estou exibindo o título aqui dentro, tá? Depois, voltando aqui para cá, né, para o nosso main app aqui, no body eu tenho um new filter builder, tá? O filter dele eu faço o repository.getProducts, tá? Então chamo o meu repositório lá e eu tenho ele declarado aqui em cima, tenho o list de product model e product repository salvos aqui em cima, tá bom? Depois, no builder aqui eu tenho o context e o snapshot, né, que é a fotografia dos meus dados aqui. Se a minha connection, né, faça um switch na minha connection state, se ela for nenhuma, né, ou se estiver aguardando ainda, né, ou seja, se não está carregando minhas informações ainda, eu coloco simplesmente um novo texto ali na tela, como carregando, né. Se não, eu tenho um snapshot.hasError, né, ou seja, deu algum erro. Aí eu coloco lá o erro, né? Escrevo o erro na tela. Ou se não deu nenhum erro, se foi tudo ok, se ele não está carregando, aí eu coloco o context.snapshot, tá? O resultado final, né? O resultado final vocês podem conferir aqui do lado, né? Tá a listinha aí de itens desse cara utilizando o repository pattern. Uma coisa que eu recomendo para vocês façam o curso 975 lá do site do Boto.io. É um curso de C#, mas eu ensino repository pattern lá, ensino CQRS, ensino questão das regras de negócio, que vocês vão assimilar muito quando eu falar do block pattern e de outras coisas, tá? Então, mesmo sendo um curso de C#, ele tem uma base firme em orientação a objetos, tá? Então, se você tiver esses conceitos, né, você consegue aplicar eles em qualquer linguagem, tá bom? Então, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada lá. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo.